Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou responder se os personagens Joe Goldberg e Love Queen da série original da Netflix You são mesmo serial killers e, em caso positivo, se pertencem à mesma categoria desses assassinos. Além disso, será que eles também são psicopatas? A ideia para esse vídeo surgiu na seção de comentários da minha análise psicológica desses personagens, e caso você ainda não a tenha visto, eu vou deixar o link no card aqui em cima. E é importante lembrar que esse vídeo contém spoilers. Em primeiro lugar, quero deixar claro que assassino em série ou serial murderer, conforme o site oficial do FBI, não é uma designação psicopatológica como muitos pensam, mas sim uma denominação relacionada ao perfil criminal. Os serial killers, como são popularmente chamados, figuram com frequência em filmes e documentários investigativos porque despertam muita curiosidade nas pessoas em relação às suas motivações e características. Desde o fictício Hannibal Lecter até o assustador e real Ted Bundy, cada serial killer possui características específicas que os tornam únicos. Sendo assim, para descobrirmos se Joe Goldberg e Love Queen se encaixam nessa classificação, precisamos de um material referencial. Como não existe um transtorno psiquiátrico chamado assassino em série, eu peguei como referência a publicação oficial do FBI sobre o assunto. Caso você tenha interesse em lê-la, vou deixar o link na descrição. Através dela, vamos analisar quais são os critérios para definir um serial killer. Esses assassinos precisam necessariamente seguir um padrão? Vamos descobrir analisando os critérios a seguir. Primeiro critério: um ou mais infratores. Muitas vezes a gente tem a ideia que o serial killer é um indivíduo solitário que age sozinho em seus crimes, mas segundo o FBI, os assassinatos em série podem ser cometidos por um ou mais infratores. Em You, Joe e Love até matam sozinhos, mas se ajudam a se livrar dos corpos. Sendo assim, o fato de agirem em conjunto não os descaracteriza como serial killers. Segundo critério: duas ou mais vítimas assassinadas. Joe e Love também cumprem esse critério, já que ambos assassinaram muito mais que uma pessoa. Também é interessante analisarmos as primeiras vítimas de cada um deles para traçar as diferenças dos seus futuros crimes. A primeira vítima de Love é a babá que havia se envolvido com Ford, seu irmão gêmeo. Foi um crime completamente impulsivo e motivado por emoções negativas, como ciúmes e raiva. O primeiro assassinato de Joe, por sua vez, foi o marido da sua mãe, que abusava física e psicologicamente dela. Sua motivação foi, portanto, protetiva. Todos os assassinatos subsequentes de ambos, de certa maneira, refletem a motivação do primeiro. Terceiro critério: os incidentes devem ocorrer em eventos separados, em momentos diferentes. Eles também cumprem esse critério, já que matam suas vítimas em locais e momentos diferentes. Quarto critério: o período entre os assassinatos separa o assassinato em série do assassinato em massa. Esse critério só complementa o anterior. Assassinatos que ocorrem no mesmo local e ao mesmo tempo são classificados em outro perfil criminal. A partir desses 4 critérios, o FBI define o assassino em série como o assassinato ilegal de 2 ou mais vítimas pelo mesmo autor ou pelos mesmos autores em eventos distintos. Então sim, os personagens Joe Goldberg e Love Queen se enquadram na definição proposta pelo FBI. Mas seriam eles serial killers do mesmo tipo? Eu vou explicar isso mais adiante no vídeo, mas antes eu quero adiantar uma dúvida que muitas pessoas devem ter. Ok, Joe e Love são assassinos em série, mas tendo em vista que serial killers e psicopatas são conceitos diferentes, seriam eles psicopatas também? Como não existe uma definição de psicopata no DSM-5, ela está geralmente relacionada ao transtorno da personalidade antissocial. E como eu já falei no vídeo da análise psicológica dos dois protagonistas, eles até possuem alguns traços antissociais, embora se enquadrem mais no transtorno de personalidade mista, já que ambos possuem também traços de outros transtornos da personalidade. Logo, nem Joe nem Love são puramente psicopatas. Apesar de nenhum dos dois ter remorso pelas vítimas, ambos são capazes de sentir empatia por outras pessoas. Na reta final da terceira temporada, Joe leva o personagem Theo para o hospital depois dele quase ter sido assassinado por Love.
É interessante e assustador notar que Joe se livraria do corpo do garoto sem peso na consciência caso ele estivesse morto. Mas como Theo ainda estava vivo, ele tentou fazer a coisa certa, principalmente porque essa atitude não atrapalharia seu plano de fuga colocado em prática no final da temporada. Até mesmo Love sente empatia nesse último episódio. Pouco antes de ser assassinada por Joe, ela atrai Marianne para sua casa com a intenção de assassiná-la. Mas quando a filha da futura vítima aperta a campainha e pede para usar o banheiro, Love tem uma crise de consciência e opta por não prosseguir com seu plano. Sendo assim, apesar de Joe e Love serem assassinos em série, eles não são inteiramente psicopatas, não possuem o diagnóstico exato do transtorno da personalidade antissocial, ou seja, nem todo assassino em série é necessariamente um psicopata. Mas tem uma outra pergunta que fica no ar. Eles pertencem à mesma categoria de serial killers? Os assassinos em série organizados são os mais difíceis de capturar. Eles costumam ser extremamente inteligentes e planejam os mínimos detalhes de seus crimes. Além disso, eles tomam muitas precauções para não serem pegos. É comum observarem suas vítimas por algum tempo antes de matá-las. E mesmo depois disso, são extremamente cuidadosos para se livrarem dos corpos. Os assassinos em série desorganizados, por sua vez, raramente planejam seus crimes, e quando o fazem, geralmente não pensam nos mínimos detalhes. Eles também podem atacar aleatoriamente pessoas que estavam no lugar errado na hora errada. Obviamente não são tão inteligentes como os assassinos organizados. Apenas com essas informações, você acha que Joe e Love são ambos organizados ou desorganizados? Ou cada um possui uma classificação diferente? Pause o vídeo e deixe aí nos comentários a sua análise. Agora, vamos ver se você acertou, mas antes eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Isso me motiva a trazer para cá cada vez mais conteúdos legais como esse. Mas vamos lá, Love faz muito mais o tipo do assassino em série desorganizado. Mesmo quando planeja matar alguém, ela é incapaz de pensar nas etapas seguintes do crime, como por exemplo, como vai se livrar do corpo. Como mata as pessoas no calor do momento, ela entra em pânico e liga para Joe ajudá-la. Essa falta de planejamento provavelmente tem origem em seus traços de personalidade impulsivos do transtorno borderline. Já Joe faz o tipo do assassino em série organizado. Devido ao seu transtorno voyeurista, antes de cometer o crime, ele tende a observar a rotina da vítima. Além disso, ele faz um planejamento de todas as etapas do assassinato. Ele sabe, por exemplo, como vai se livrar do corpo e como vai descartar a arma do crime. Além disso, mesmo quando precisou improvisar, ele foi capaz de elaborar um plano de fuga extremamente estratégico, capaz de enganar até mesmo a polícia. Aliás, sua capacidade de planejamento é um dos pontos altos da série, já que isso gera inúmeras reviravoltas interessantes. No final da terceira temporada, Joe não só previu que Love tentaria matá-lo envenenado, analisando as flores que ela estava plantando em seu jardim, como também estudou uma maneira de fazer um antídoto para o veneno e de explodir a casa com a intenção de forjar seu próprio assassinato. Não à toa, ele foi capaz de matar a esposa, mesmo estando amarrado e amordaçado no chão da cozinha minutos antes. Love até planejou matar Joe, mas sua desorganização a atrapalhou a pensar adiante. No final das contas, pertencer a uma classificação de serial killer diferente da esposa fez a diferença e foi crucial para a sobrevivência de Joe. Eu espero que essa análise tenha te ajudado a compreender ainda mais as nuances psicológicas desses dois personagens tão ricamente construídos. Se você curtiu o vídeo, compartilhe com algum amigo que curta You. Cuide bem de sua saúde mental e até o próximo vídeo.